Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 48. Vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Isaías 48. Versículo 17. Isaías 48, versículo 17. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o papel de Deus na nossa relação. Qual é o papel de Deus numa relação com o ser humano? Qual é o papel de Deus? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Somente esse versículo. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, ou então marque aí com um papelzinho, com alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente volta no versículo e vamos ler alguns outros versículos também de Isaías, bem próximo aí desse capítulo 48. Como eu disse, eu quero refletir com os irmãos sobre o papel de Deus na relação. Quando a gente fala em relação, nos dias atuais, a primeira imagem que vem na mente é do relacionamento de um homem com uma mulher. Tal a degradação moral e social que o ser humano se desceu, né? Que o ser humano se colocou. E só que essa relação que a gente está falando aqui é uma relação como nós também nos relacionamos, relação de amigo com amigo, de um irmão com irmão, de um pai com filho, em todos os âmbitos relacionais. Então a gente está falando de relacionamento. E nesse caso aqui a gente está falando do relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Qual é o papel do homem nessa relação e qual é o papel de Deus nessa relação à luz desse versículo aqui? A gente traz muito da igreja romana, que fomos, diríamos assim, catequizados por eles durante muitas décadas, durante alguns séculos, para depois então o Evangelho chegar nessa nação, trazendo a verdade da palavra de Deus, sem os dogmas romanos. E a gente, por conta disso, criou-se uma cultura, criou-se na sociedade brasileira, diríamos assim, a imagem de um Deus punitivo, a imagem de um Deus carrasco, a imagem de um Deus que cobra, um Deus cobrador. É aquele Deus que nessa imagem que eu estou falando, romano, está esperando você errar para poder te lançar em rosto aquilo ali. Veja se não é essa a visão que normalmente a gente tem de cara assim: se eu pecar, Deus vai me castigar. Se eu pecar, Deus está pronto a me punir. Essa é a visão romana. Mas no relacionamento de Deus com o homem, no relacionamento que eu quero interpretar aqui como um relacionamento individual, não é assim que funciona. Isso é o que já vem dos dogmas e que, sem que nós queiramos, ele acaba parando na nossa mente. Infelizmente, algumas correntes denominacionais evangélicas assumiram também essa postura. E elas, ao invés de terem temor e respeito para com Deus, que é o Todo-Poderoso, eles têm medo de Deus. A gente não tem que ter medo de Deus. O relacionamento de Deus conosco é como se o relacionamento de um pai para um filho, como eu já falei várias vezes aqui. E esse relacionamento é um relacionamento individual. Portanto, Deus trata com cada um de nós individualmente. Nós somos indivíduos. Mas quando a gente está aqui na igreja, nós somos uma coletividade. A pergunta é: Deus trata conosco na coletividade ou Deus trata conosco como indivíduos? Deus trata conosco como indivíduos. A coletividade nada mais é do que algumas dezenas de centenas, às vezes milhares de indivíduos. Mas Deus não trata com a coletividade. Ele pode falar
para todos, mas individualmente Ele vai tratar com cada um. A palavra que é proferida por mim ou por qualquer outro que esteja aqui em cima, em qualquer outro púlpito que pregue a palavra de Deus nessa nação, ela sai de mim, palavra de Deus, e chega até você, palavra de Deus, e quando ela chega até você, para cada um ela vai ter uma aplicação, porque ela é viva, então ela é individual. Deus está tratando com uma palavra, Ele está tratando cada um naquilo que precisa ser tratado, naquilo que precisa aprender. Isso é relacionamento. E nessa relação com Deus, que é pessoal, é individual, porque nós somos indivíduos, não existe ninguém igual a você sabia disso? Ninguém no mundo é igual a você. Pode ter uma semelhança física, mas não vai ser igual a você. Em essência, nós somos indivíduos, Deus nos fez únicos. Como diz um pastor amigo meu, ele fez você e jogou a forma fora. Não existe outro igual a você. Não existe outro igual a mim. Na aparência física talvez, mas não na essência. Então Deus trata conosco nesse relacionamento individual. Ele trata como um pai para um filho. Qual é o relacionamento de um pai que verdadeiramente é pai para um filho? O pai quer bem. O pai não quer o mal do filho. A mãe não quer o mal do filho. Mãe que é mãe, não as mães que jogam os filhos no lixo. Isso não é mãe, isso é monstro. Estou falando de mãe que é mãe e pai que é pai. O papel normal do pai, o papel normal da mãe. Então o pai vai querer o bem do filho, a mãe vai querer o bem do filho. Assim é Deus. E esse versículo nos mostra duas verdades. O pai, ele corrige o filho? Sim ou não? Se precisa ser corrigido. Mas o pai fica esperando o filho errar. Ele fica contando as horas. Aí vai errar, amanhã ele vai errar. Quando ele errar, eu já estou com a correia pronta na mão. É assim? Não, não é assim. Se o filho erra, o pai normalmente chama, bate um papo, não faz de novo. Aí o filho faz de novo, vai falar, vou ter que te botar de castigo e tal. E aí a gente vai tentando dialogar. E aí tem uma hora que é preciso corrigir. Vai ficar de castigo, vai perder o videogame, vai deixar de sair final de semana. Enfim, cada um tem seu estilo de educar. Mas o pai corrige de alguma forma, busca mostrar o que é errado, para que o filho não caminhe num caminho errado, que a gente sabe que o caminho errado ele vai levar para a perdição, vai levar para o sofrimento do nosso próprio filho. Não é assim? E porque a gente quer poupar o nosso filho do sofrimento, a gente avisa e corrige para que ele não entre em determinados caminhos, porque a gente sabe que o final daqueles caminhos vão gerar dor para o nosso filho. Dá para imaginar esse relacionamento, Deus e você, Deus e todos nós, como indivíduos. Então, Deus nos corrige porque Ele quer que a gente, Ele não quer que a gente lá na frente sofra as consequências daquilo que a gente talvez esteja pegando como caminho, como trilha, para chegar a um lugar que não é a vontade de Deus. Ele também deixa de castigo. O pai briga, o pai deixa de castigo. Bom, no versículo 18, logo aí em seguida, nós lemos o 17. No versículo 18 ele diz assim, ele acaba de falar esse versículo, e ele diz, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. É como que um pai choroso, que está dizendo assim para os filhos, ele está falando aqui ao povo de Israel, através do profeta Isaías, Deus está usando ele para falar para o povo de Israel, para o seu povo, para o povo escolhido. Você é povo escolhido de Deus? Amém ou não amém? Amém. Se você é povo escolhido, esse versículo é para mim e para você. Então, Deus está dizendo assim, se vocês tivessem ouvido o meu conselho, olha, não foi nada disso que eu planejei para vocês, não foi isso que eu sonhei para vocês. O que eu sonhei foi algo muito melhor, muito especial. Se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos, vocês teriam paz. A paz seria como um rio, sereno e tranquilo. A paz, a justiça de vocês seria como as ondas do mar. Seriam fortes, seriam justas, prevaleceriam sobre o inimigo de vocês. Então Deus está lamentando aqui. Por que Deus está lamentando? Porque lá atrás, Deus tinha dado um conselho ao povo, Deus tinha dado ordens ao povo, Deus tinha dado mandamentos ao povo para que o povo seguisse. O povo seguiu? Não, o povo não seguiu. O povo ouviu? O povo não ouviu. O povo tinha tudo para fazer, seguir caminhos que levariam eles a tudo isso aqui, a paz e a tranquilidade. Mas o povo não fez. Porque o povo não fez, começou a colher consequências terríveis e drásticas, e uma delas foi o cativeiro babilônico, da onde ele está tratando aqui. Então Deus, nesse versículo que a gente leu
Primeiro, do versículo 17, Deus basicamente, ele tem duas coisas, dois papéis básicos nessa relação. Primeiro papel básico na parte de Deus nessa relação. Vê se não está escrito aí. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. É a primeira parte do versículo. Então, Deus ensina a nós o papel dele nessa relação, nesse relacionamento conosco, de pai para filho, de amigo para amigo, porque Jesus lá na frente, no Novo Testamento, diz: já não tenho mais vos chamado servos, mas tenho vos chamado amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, e eu tenho me dado a conhecer a vocês em tudo que eu vou fazer. Então vocês são meus amigos, vocês são meus parceiros, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, primeiro papel de Deus nesse relacionamento conosco, com o ser humano, de Deus para conosco, é ensinar o que é útil. Vamos tentar fazer uma listinha rápida aqui. Na opinião de vocês, o que Deus ensina que é útil para nós? Vai falando aí que eu vou anotar aqui. Não pecar. Não pecar. Amar o próximo. O que mais? Só? Humildade. Deus ensina a humildade. O que mais? Perdoar. O que mais? Que ainda mais? Falar a verdade. Estou anotando aqui. Depois eu vou estudar em casa o que vocês falaram. Falar a verdade. O que mais? Sabedoria. Deus ensina a sabedoria? Ser justo. O que mais? Fugir da tentação. Pode ser? Pode ser, né? Também cabe. Eu anotei aqui. Fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Deus nos ensina. Também. Deus nos ensina a sermos soberbos. Sim ou não? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então Ele não ensina a ser soberbo. Pelo contrário, Ele ensina aquilo que foi dito aqui, a ser humilde. Ele ensina a humildade. Bom, se essas coisas que vocês falaram aqui, não pecar, amar o próximo, humildade, perdoar, falar a verdade, ser sábio, ser justo, são coisas que Deus ensina. Se nós fizermos diferente disso, nós estamos fazendo diferente do que Deus ensina. Diferente do que Deus ensina, onde é que nós vamos chegar? No mesmo lugar que Israel chegou. E que Deus fala esse versículo aqui, lamentando: ah, se vocês tivessem me ouvido. Ah, se vocês tivessem ouvido os meus mandamentos. Nenhuma dessas coisas que vocês falaram aqui eu anotei. Todas essas eu anotei aqui agora, vocês falando. Não pecar. Não pecar é fugir daquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, aquilo que vai nos trazer consequências de uma forma ou de outra. Amar o próximo. Se eu faço o contrário disso, tudo isso acaba sendo pecado. Se eu não sou humilde, eu vou ser soberbo. Soberbo é pecado. Se eu não perdoar, eu vou estar pecando porque eu não perdoei. E pior, eu vou estar sofrendo porque aquela pessoa a qual eu não perdoei está agarrada dentro de mim aqui só me machucando. E ela não está nem aí para mim. A gente fica se autoflagelando, como eu disse no outro dia aqui. Não perdoar é beber veneno e querer que o outro morra. Né? A gente vai bebendo veneno todo dia. Ele vai morrer aquele desgraçado. E eu que estou bebendo veneno. E o outro está lá vivinho. E a gente está se matando por dentro. E aí daqui a pouco começam a aparecer doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma que refletem no corpo físico, porque a gente não conseguiu liberar o perdão. Falar a verdade. Se eu falo a mentira, eu estou pecando. Eu preciso ser sábio. Não ser sábio talvez não seja pecado, mas não ser sábio é ser tolo. E ser tolo, naturalmente, a gente vai seguir caminhos de morte, porque a gente não vai ter a sabedoria de Deus. Portanto, Deus nos ensina, em primeiro lugar, basicamente nesse papel dessa relação, Deus nos ensina a
aquilo que é útil para nós. Então Deus nos ensina todas essas coisas aí que vocês falaram e que a gente precisa praticar. Se a gente der ouvidos a tudo isso aqui que Deus nos ensina, certamente a gente vai estar vivendo dias melhores e vivendo uma vida melhor. Segunda coisa que basicamente é o papel de Deus nessa relação. Então a primeira é que Deus nos ensina o que é útil. E a segunda, versículo diz aí, no final: te guia pelo caminho em que deves andar. Qual é o caminho que nós devemos andar? Todos esses que vocês falaram aqui. Precisamos andar no caminho da verdade, precisamos andar no caminho da humildade, precisamos andar no caminho do perdão, precisamos andar no caminho da justiça, precisamos andar no caminho da sabedoria, precisamos andar no caminho da santidade, que é não pecar. Deus nos guia nesses caminhos. Agora, vamos parar para pensar uma coisa. Nós somos seres carnais ou espirituais? Agora eu vou pegar vocês na curva. Carnais. Quem dá mais? Quem acha que nós somos seres espirituais? Levanta a mão. Eu não acho que sim nem que não, pastor. Muito pelo contrário, né? Ninguém acha nada. Nós somos seres espirituais, tentando ser humano, tentando ser carne, tentando viver na carne. Não é ser carnais no sentido do pecado, mas tentando viver na carne. Quer ver? Vou explicar. Você já reparou que tem muita gente que quer ser espiritual o tempo inteiro, e aí por querer ser espiritual, ele quer deixar de ser humano para ser um ser espiritual. Bom, se nós estamos na carne, nós não somos carne, nós estamos na carne. Jesus disse que nós somos uma alma que habitamos num corpo. Portanto, nós somos seres espirituais, nós fomos feitos em essência espirituais, intangíveis, alma. Essa alma que é você habita num corpo que está aqui. Quando esse corpo acabar, o que é que vai ficar? A alma. Ela é eterna, ela não morre. Então nós não somos uma alma que habitamos num corpo. Nós não somos um corpo que habitamos numa alma. Nós somos uma alma que habitamos num corpo. Porque o corpo vai perecer, a alma vai continuar. Então esse corpo aqui é só uma casa provisória que nós estamos morando. Mas a nossa eternidade é espiritual, ela não é material. Quando Jesus voltar, ou quando nós passarmos dessa vida para outra, nosso corpo será glorificado. Ou seja, não vai ser mais carne. Vai ser um corpo sem matéria, que perece. Vai ser eterno, que é a alma. Está dando para entender ou está muito difícil? Acompanhe a linha de raciocínio, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Quando nós somos alma, estamos habitando num corpo, a nossa visão ela é limitada, você concorda? Você consegue saber de todas as coisas, presente, passado, futuro. Você vê as coisas imateriais, ou seja, as coisas que não são matéria. Você consegue ver quando você sai na rua que tem um anjo ali do outro lado te guardando, te livrando. Ou você consegue ver quando você sai na rua que tem um demônio ali para destruir a vida de alguém que passa naquele lugar. Você consegue? Bom, alguns, vamos entrar um pouquinho na parte de dons, bem rapidinho, depois a gente sai, porque isso senão vai dar uns 5 cultos para poder a gente explicar. Mas bem rapidinho, como nós somos seres espirituais, estamos habitando numa carne, essa carne naturalmente ela é cega para as coisas espirituais. Ela enxerga para as coisas materiais, mas ela é cega para as coisas espirituais. Concorda até aí? Pois bem, se ela é cega para as coisas espirituais, às vezes, agora eu vou falar de dons, às vezes Deus nos abre a visão espiritual e a gente consegue enxergar aquilo que é espiritual. Em momentos, vamos dizer assim, de lampejos, alguns têm esse dom um pouco mais apurado do que outros. Alguns conseguem ter uma visão espiritual mais apurada. Isso é um dom, não é natural. Portanto, naturalmente, nós somos cegos para as coisas espirituais, tá certo? Se nós somos cegos para as coisas espirituais, o versículo diz que Deus, o outro papel de Deus nessa relação, é guiar pelo caminho
em que deves andar. De que caminho é esse que vocês acham que ele está falando? Um caminho material ou um caminho espiritual? Eu acho que é um caminho espiritual. Material também, mas eu quero pegar a parte espiritual desse caminho. Se nós somos cegos naquilo que tange as coisas espirituais, para que sejamos guiados no mundo espiritual, precisamos de um guia. Quem é o guia? Jesus. Deus. Ele nos guia nas coisas espirituais, nos caminhos em que devemos andar na nossa vida espiritual, na nossa relação com Ele. Na nossa vida material também, mas na nossa vida espiritual principalmente. Porque nenhum de nós aqui é cego. Todos nós, graças a Deus, temos a visão normal, enxergamos normalmente. Mas se tivéssemos aqui alguém cego, esse cego precisaria ser levado pela mão no percorrer de um caminho. Quem é que levaria esse cego pela mão? Alguém que enxerga. Porque se um cego guiar outro cego, os dois vão cair. Os dois vão ser atropelados, eles não enxergam. É preciso alguém que tenha a visão para guiar aquele que não tem a visão. Assim é Deus. Deus nos guia na nossa vida espiritual, porque nós somos limitados nas coisas espirituais. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E Deus então nos guia a levar a caminhos em que se deve andar. Muito difícil ou deu para digerir? Você vai para casa pensando nisso, eu sei. Né? É um tanto quanto complexo, mas eu sei que você vai conseguir digerir. Que para sermos guiados espiritualmente precisamos de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos viver a vida espiritual com satisfação e da forma que Ele quer. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos no mundo físico, material, reflete no mundo espiritual. Você concorda? Tudo que você faz aqui, ele reflete no mundo espiritual. Apesar de nós não estarmos enxergando esse mundo com os nossos olhos. Por isso que a gente precisa ser guiado por Ele nesse caminho. Voltando aqui um pouquinho, quando eu falei de santidade, alguns querem mostrar santidade sendo espirituais. Então, o camarada é um ser humano e ele tenta se transformar num ser espiritual. E aí só falta voar, né? Ele vê anjo, ele vê tanta coisa. Eu nunca vi anjo, sei que já tiveram pessoas que viram, mas eu fico impressionado com a facilidade que determinadas pessoas veem anjo. Pior é que eu fico impressionado com a facilidade que algumas pessoas veem demônio. Vê demônio em tudo que é lugar. Eu te conheço, né, Isabel? Uma vez vocês estão rindo, mas isso é sério demais. A irmã chegou para mim: ó, pastor, tem um demônio ali, não sei o que, os demônios estão cercando esse lugar. Eu vi um cavalo com um demônio em cima. Eu falei: irmã, você tem olhos espirituais? Tem, Deus me deu. E a senhora não vê os anjos que acampam-se ao nosso redor, que a Bíblia diz, livrando-nos? Porque a Bíblia diz que os anjos acampam-se ao nosso redor. E os demônios ao derredor. Já expliquei isso aqui, vou explicar de novo. Aqui estou eu, aqui está o anjo me guardando, e ali estão os demônios tentando chegar até mim. Para chegar em mim tem que passar pelos anjos do Senhor. Quer dizer que a irmã só vê os demônios, não vê os anjos. Onde é que foram os anjos? Será que eles estavam dormindo? Era de noite? Já devia ter batido ponto e ido embora para casa. Eu não consigo compreender. Esse tipo de visão, para mim, não é visão. Para mim, é imaginação. Essa é a minha visão com relação a esse assunto. E aí as pessoas querem se tornar seres espirituais. Bom, Jesus fez o contrário. Jesus esvaziou-se da sua glória, da sua espiritualidade, se transformou como homem. Para ensinar a nós a sermos ser humano como ser humano tem que ser. Ele deixou de ser espiritual para ser humano como nós, para nos ensinar como ser humano. Vocês estão sendo gente da maneira errada. Eu vou aí para ensinar vocês como é que tem que ser gente. É assim. Dentro dessa lista do ser gente, entra tudo isso que vocês falaram aqui. Eu vou ensinar vocês como tem que ser humano. Vocês estão errados, vocês estão querendo ser espirituais. Não, vocês são espirituais tentando viver uma vida humana.
Porque essa vida humana é passageira. A eterna é espiritual. A eterna, ela não tem matéria, ela não acaba. E aí alguns crentes super santos, eles dizem-se então muito espirituais e querem ser cada vez mais espirituais, quando Jesus tentou ensinar, e tenta até hoje, exatamente o contrário, tenta nos ensinar a ser humanos. Da melhor forma que o ser humano pode ser. Como é que o ser humano pode ser da melhor forma que pode ser? Observando cada uma dessas coisas que vocês falaram, e que eu falei também, fugindo da tentação, fugindo da aparência do mal, fugindo da soberba, agindo corretamente, não pecando, amando o próximo. Tudo isso quem é que faz? É o espiritual ou o humano? É o humano, não é? Tudo isso que nós fazemos reflete no mundo espiritual. Até aqui, amém ou não amém? Dá para entender? O amém foi meio... O negócio está meio enrolado aí, mas vocês vão digerir isso aí. Até que ser humano é não pecar, ser humano é amar o próximo, ser humano é ser humilde, ser humano é perdoar, ser humano é falar a verdade, é buscar sabedoria, é buscar ser justo. Tudo isso é ser humano. Isso não são qualidades de espíritos, são qualidades de homens. E que a gente, como alma que habita nesse corpo, precisa aprender cada uma dessas. Por isso que é tão difícil a gente praticar. É fácil praticar essas coisas? Seja sincero, não é fácil. Tem hora que fica difícil da gente observar cada um desses preceitos, apesar da gente saber que é o correto, que é a forma melhor de se viver. Bom, para a gente encerrar, se formos obedientes, ou seja, se observarmos tudo isso que Deus nos ensina, através do que é útil, né, que Deus ensina o que é útil e nos guia no caminho. Se nós aprendermos com Deus aquilo que realmente é útil e que Ele tem tentado nos ensinar dia após dia, dia após dia, e se deixarmos Ele guiar pelo caminho em que se deve andar, volta uma página na sua Bíblia aí, Isaías 45. Se você ouvir e deixar-se ensinar por Deus, aprender com Ele e deixar-se guiar por Ele, versículo 2, 45, versículo 2. Olha o que Deus diz para você: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas para receber os tesouros escondidos, que tesouros são esses? Pastor, será que tem um mapa que vai me levar para a mina do rei Salomão? Bom, acho que os tesouros de Salomão foram todos roubados pelos inimigos de Israel. Não existe tesouro de Salomão escondido em lugar nenhum. Israel foi todo saqueado pelos inimigos por causa da idolatria do povo. Mas esses tesouros aqui são muito mais preciosos do que a gente possa colocar monetariamente. São tesouros que nos levam até a presença de Deus, que não tem ouro no mundo que possa comparar à vontade de Deus na nossa vida e as coisas, as riquezas do ser humano. De ser e não de ter. As pessoas eternamente confundem o ter com o ser. Acha que tendo alguma coisa, que tendo muito, que possuindo muito, elas então conseguirão atingir a felicidade. Isso é engano do inimigo. A felicidade não está no ter, ela está no ser. E para ser, é preciso observar tudo isso que vocês falaram aí. Se nós observarmos, se formos obedientes e observarmos essas duas coisas nesse relacionamento de Deus com o homem, agora vira ao contrário, o relacionamento do homem com Deus. O que eu preciso fazer então para receber tudo isso aqui? Pastor, eu preciso observar os ensinamentos de Deus, que são para o que é útil. Eu preciso deixar-me ser guiado por Ele. Se eu fizer essas duas coisas, a promessa dele é essa: Ele vai endireitar os meus caminhos. Os caminhos podem ser tortos, mas Ele endireita. Eu posso estar escravo de alguma situação. O que é que Ele diz lá?
que ele vai despedaçar os ferrolhos. Quebrarei as portas de bronze, cadeias, prisão, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, algemas, correntes. Ele quebra a porta e despedaça os ferrolhos. Ele liberta. Se nós observarmos e aprendermos com ele, ele nos faz livre. Ele nos guarda. Deus te guardará e Deus te fará prosperar em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira, é a promessa. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus te conhece pelo nome. E o teu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Tem uma tatuagem em Deus. Uma não, tem várias. Essa é uma delas. O teu nome está escrito na palma da mão de Deus, para que Ele nunca se esqueça de você. Para que Ele saiba, esse aqui é meu filho, esse aqui eu comprei com meu sangue e Ele recebeu o meu sacrifício na cruz do Calvário. Então está aqui anotado. O nome, fulano de tal da Silva, fulano de tal, e o sobrenome. Esse é o Deus que nós servimos. A melhor coisa é aprender de Deus. A melhor coisa é ser guiado por Deus. Amém? Que você e eu, que nós aprendamos com esse pequeno versículo a sermos ensinados por Ele, que a gente queira aprender de Deus e que a gente que nós nos entreguemos completamente para sermos guiados por Ele, porque Ele vai nos levar a lugares seguros. Amém? Vamos louvar?